Estando, sorrindo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Então, gente, o vídeo de hoje que eu vim trazer aqui pra vocês, eu pensei assim, meu Deus, que vídeo que eu posso gravar pro pessoal? Que história que eu posso contar? Aí eu decidi contar pra vocês a minha experiência de viajar pela primeira vez de avião em 2014 e como foi essa viagem. Eu vou contar todos os detalhes que eu lembrar, eu vou contar pra vocês, que eu acho que foi uma coisa muito marcante na minha vida. Essa minha viagem de 2014, porque vamos lá, vamos começar, né? Sem muita enrolação. Vocês me desculpem, o Nicolas vai estar gritando aí no fundo, tá, gente? Mas não tem jeito, gente. Para começar sobre a minha viagem para a Áustria. Primeiro momento marcante foi que eu tive que pedir demissão do meu primeiro emprego, né? Eu trabalhava e aí eu tive que pedir para sair desse emprego, que era uma loja de bijuterias. Eu trabalhava lá há um tempo e aí foi assim a primeira decisão que eu tive que tomar, né? Que não foi tão fácil assim pedir demissão, tal, sair, porque eu ficava pensando quando eu voltasse de viagem já, o que eu faria, né? Sem aquele trabalho. A outra coisa que me marcou muito foi ter que ficar longe do Gustavo, porque a gente já namorava 2 anos e aí eu ia viajar e ia ficar 2 meses e pouco longe dele. Mas ele já sabia disso desde a época que a gente começou a namorar. Desde quando a gente virou amiga, ele já sabia que eu viajaria para a Áustria e depois que eu completasse meus 18 anos, né, que eu viajaria para lá. Então ele já entendia tudo, já estava tudo planejado, porque essa minha primeira viagem foi uma viagem muito planejada, muito sonhada por mim, pelos meus padrinhos, todo mundo que me conhecia sabia que em algum momento eu ia viajar para lá, então essa viagem foi muito especial por isso, muito esperada, porque meus padrinhos eles vinham para o Brasil me visitar. E aí quando eu completei 18 anos, que eu terminei o ensino médio, né? Não foi só completar 18 anos, porque quando eu viajei eu já era mais velha. Mas quando eu terminei o meu ensino o meu ensino médio, eu podia viajar, então era tudo isso que a gente estava esperando, eu completar 18 anos, eu terminar a escola. Então, gente, aí começamos a preparação para viajar, tudo mais, o Gustavo me ajudou, a mãe dele, para poder ir, né? E aí, meus padrinhos compraram a passagem e no dia 18 de maio de 2014 eu fui viajar sozinha. Eu tinha vindo da Bahia para cá em 2006 para 2007, né? E depois disso, o máximo que eu tinha ido foi para São Paulo. Fora isso, eu não tinha ido para outros lugares, né? Só aqui pelo Rio mesmo. Então, quando foi em 2014, como eu já disse, no dia 18 de maio, eu fui para minha primeira viagem. E aí eu tava um pouco insegura, né, de viajar sozinha, normal, né? Eu era nova e aí essa primeira viagem você ia assim pra fora, porque geralmente as pessoas vão viagem de avião daqui pro Nordeste, daqui pro Sul, daqui pra São Paulo, alguma coisa assim, né? E eu não, já fui minha primeira viagem de avião, já viajei pra Europa. Já foi assim, 11 horas dentro de um avião direto, depois uma escala, depois outro voo. Então eu tava um pouco insegura de ir, né? Apesar de que meus padrinhos, eles sempre tiveram muito cuidado comigo, sempre me ajudaram muito. Então eles me prepararam também para essa viagem. Eu fiz bastante tempo de curso de inglês. A minha madrinha também se empenhava muito em me ajudar, me ensinar a aprender um pouco de alemão para poder viajar, já tendo alguma noção de alguma coisa. Mas é aquilo, às vezes o nervosismo toma conta de você ali, na hora você não consegue, né? E isso é muito que acontece comigo. Aí, gente, entrei eu no avião, sozinha, com Deus, morrendo de medo. Mas eu chegou lá em Frankfurt, né? Eu chamo de Frankfurt, é Frankfurt. A cidade lá da Alemanha, que eu pego outro voo para Salzburgo, que é na Áustria. Então, quando chegou lá na Alemanha, eu tava assim na fila, né, para poder ir pro próximo voo, que era o pra Áustria, e de repente, quando eu olhei assim pra frente, eu escutei umas pessoas falando português. Aí eu falei, gente, essas pessoas parecem conhecidas, essa mulher parece conhecida. Aí quando eu cheguei perto assim pra olhar bem,
Quem eu encontro na fila indo pra Áustria junto comigo? Parece que isso só acontece comigo. A televisão tava boa o dia inteiro. Aí agora que eu decido gravar o vídeo, a televisão começa a travar e não quer passar o desenho. Aí o Nicolas começa a gritar e só Jesus na causa. Com desenho ele grita, sem desenho ele grita. É difícil, gente. Então, gente, aí quando eu olhei pra frente, eu falei, meu Deus, quem é essa pessoa? Ela é conhecida, né? Essa voz, sei lá, é conhecida. Aí quando eu cheguei perto, gente, quem era? Glória Pires. É Glória Pires? É, Glória Pires. Eu confundo com aquela outra atriz morena, mas é aquela branca, Glória Pires. Gente, eu fiquei passada quando eu encontrei com ela. Eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei, né, fingindo assim, a evoluída. Cheguei perto deles, falei, posso ficar perto de vocês? Porque eu sou brasileira também, óbvio, né? E aí eu tô sozinha aqui viajando e tal. E aí eu queria saber se eu podia ficar perto de vocês, né, pra me sentir mais segura e tal. Aí eles falaram, não, fica aqui com a gente e tal, foram super simpáticos comigo. Aí eu conversei bastante com eles ficaram curiosos, né, de ver, assim, uma menina pequenininha, moreninha, assim, sozinha, na Alemanha. O que essa menina tá fazendo aqui na Alemanha? Sério, não vou mentir pra vocês não, tá difícil gravar esse vídeo, tô aqui nervosa já. Ai, meu Deus! Então, gente, a televisão aqui tá ruim aqui em casa, não sei, fica travando e tava boa o dia todo e na hora que eu decidi começar a gravar, a televisão decidiu começar a travar pra irritar o Nicolas e ele fica nervoso e chorando. Então, vamos ver, eu vou tentar continuar aqui pra vocês, tá bom? Aí, gente, eu fui pedir pra Glória Pires pra eu ficar perto dela e depois de conversar bastante com eles quererem saber todos os detalhes por que eu tava lá viajando, muito simpáticos, eu contei tudo pra eles e aí no final eu perguntei pra ela, eu falei, nossa, você é aquela atriz brasileira, né, a Glória Pires? Aí ela falou assim, sou eu mesma. E aí, gente, eu tentei ainda tirar uma foto com ela, mas meu celular tinha descarregado, eu despreparada, primeira viagem, botei o carregador dentro da mala grande, em vez de botar na mala de mão, né, achando que não podia, e aí eu fiquei com meu celular desligado. A maioria da viagem eu não pude tirar uma foto com eles. Mas foi isso, aí eu encontrei com ela, eles foram muito simpáticos comigo, me ajudaram, pegaram minha mala na hora que a gente chegou lá na Áustria, acho que era o marido dela, um cara muito alto, branco, muito simpático também. Ele pegou minha mala, me ajudou, tal, foram muito simpáticos comigo. E aí quando chegou lá, né, na Áustria, enfim, eu encontrei meus padrinhos. A última vez que eu tinha visto eles era em 2012 e depois em 2014. Encontrei com eles, foi muito especial, ficamos muito felizes, né, muito emocionados, foi uma coisa assim muito surreal mesmo, tipo, eu tô na Áustria e tal, tô com eles, eu só tinha encontrado com eles no Brasil e tá lá com eles foi muito bom, eles são pessoas muito importantes na minha vida, né, e aí nós fomos pra lá, né, pra casa, tudo, e começamos a passear. Em 2014 foi quando eles me levaram para conhecer a neve. Eu vou ver se eu consigo deixar fotos aqui, eu lá na neve, para mostrar para vocês. Não tinha muita neve, mas deu para eu conhecer a neve. Nessa primeira viagem eu fiz muitas coisas que eu nunca tinha feito aqui no Brasil, eu fiz lá na Áustria. Eu fui no zoológico, eu andei de barco, vi a neve, fui em muitos restaurantes legais, conheci muitas cidades, lugares lá da Áustria que os meus padrinhos me levaram para conhecer. E uma coisa muito legal também que eu fiz lá foi um curso de alemão. Foi uma coisa assim surreal, muito legal mesmo, sabe? Foi um mês de curso lá em Viena, que é a capital da Áustria. Eu fiz esse curso lá e foi uma coisa assim muito interessante, sabe? Uma experiência que a gente leva assim pro resto da vida, porque era uma sala com umas 15 pessoas e cada pessoa era de um lugar do mundo. Não tinha uma experiência assim incrível, sabe? Que eu nunca vou esquecer. E realmente, gente, você aprender um idioma no país que se fala aquele idioma, não tendo ninguém do seu lado que fala o seu idioma, é muito mais fácil. Esse curso às vezes vale muito mais, um mês de um curso lá fora vale muito mais do que um curso de anos aqui no Brasil, com tipo assim, um professor que fala português.
Eu acho que um curso lá fora vale muito mais, porque você acaba tendo que realmente ter que falar de alguma forma o idioma, se expressar de alguma forma. Eu até hoje não sei direito como é que eu fiz, mas eu conversei com muita gente lá. Eu conversava com eles, eu contei coisas, compartilhei experiência com eles. E aí eu nem falava direito alemão e nem inglês eu não falava direito, mas eu consegui falar e na maioria das vezes era em inglês com eles, entendeu? Trocar ideias e foi muito válido, foi uma experiência incrível essa minha viagem em 2014, né? Foi uma viagem sozinha, sozinha, né? A viagem de 2 meses e pouco. E lá os meus padrinhos me proporcionaram muitas coisas legais, muitas experiências maravilhosas. E com certeza é uma viagem inesquecível que eu nunca vou esquecer, como as outras também que eu já fiz para lá. Eu não vou esquecer. Mas essa principalmente, porque foi a primeira vez, né? Sair do Brasil, ir pra lá, viajar sozinha. Esqueci de um detalhe também, gente. Quando eu fui pra lá, né, os meus padrinhos são tão maravilhosos que eles até contrataram uma pessoa, né? Imagina só como é que eu me senti. Eu chegando lá foi na Alemanha isso. Um cara para ficar lá com a plaquinha escrito meu nome, para ele me ajudar, porque o aeroporto é muito grande e eu tinha um pouco de medo de me perder, né? Então ele ia me ajudar a sair de lá daquele avião, do avião grande, e atravessar o aeroporto até chegar. E ele me deixou lá no lugar aonde eu ia pegar o voo para a Áustria. Então ele tava lá segurando. Eu até achei estranho, né? Porque lá fora eles colocam o seu sobrenome antes do seu nome. Conceição Ingrid estava escrito no papel. Meu Deus, sou eu, gente, eu tô chique. E aí foi muito interessante isso também, porque me ajudou, me deu mais segurança, eu não me perdi no aeroporto, porque o aeroporto é grande lá da Alemanha, e foi muito legal esse cara estar me esperando lá. Foram duas coisas interessantes que eu fiz lá na Áustria também, e que marcaram muito, né? Uma delas foi fazer pulseiras, Shambhala, o nome da pulseira que eu faço, para poder vender numa feira que era na rua do trabalho da Cristine, que é a filha dos meus padrinhos. Era na rua do trabalho dela, tava tendo uma feira e ela tinha direito a ter uma barraca lá naquela feira porque ela trabalhava naquela rua. Então ela pegou uma barraca para mim, eu produzi, nós saímos para comprar materiais, né? Bolinhas de madeira e fio e muita coisa. E como era 2014, era na época da Copa, eu acabei, né? A gente teve a ideia de fazer pulseiras das cores dos times que estavam jogando na Copa. E aí eu fiz muitas pulseiras, eu acho que eu tenho uma foto, eu vou tentar botar aqui também. E aí eu fiz pulseiras, né, das cores dos times e consegui ganhar um dinheiro. Foi muito legal essa experiência. E outra coisa legal também foi que ela organizou uma tarde com as amigas dela lá, para elas tomarem vinho, sei lá o que, coisa assim, bebidas e conversa com as amigas. E aí eu fui, fiz as unhas das amigas dela e foi muito legal também. Eu ganhei muito dinheiro. Nesse dia eu nem lembro, acho que eu cobrei 10 euros para fazer. Chegou meu amigo, gente. Ai. O que foi? Não, bagunça o cabelo da mamãe, não bagunça não. E aí, gente, ela organizou essa tarde, eu ia cobrar 10 euros para fazer as unhas das amigas dela, só que acabou que eu ganhei muito mais que isso, a maioria me pagou 20 euros e no final eu me senti muito rica, eu tinha muito dinheiro, né, quando eu trocasse para reais, o dinheiro das pulseiras, mais o dinheiro das unhas, e eu, gente, ó, foi muito bom, tá? Valeu super a pena fazer essas unhas lá. E foi uma experiência muito legal. E, gente, além de tudo, né, foi uma coisa muito legal, porque essa viagem de 2014 foi quando eu conheci os filhos dos meus padrinhos, né, a Cristine e o Michi, que eram pessoas que eu só escutava eles falarem, eu nunca tinha visto, né,
porque meus padrinhos vinham pra cá, pro Brasil, me visitar, ficar comigo, e depois eles voltavam pra lá, ficavam com a família deles, e aí em 2014 eu pude conhecer toda a família, conhecer o Léo, conhecer amigos, os vizinhos, tudo foi marcante em 2014. E uma dessas coisas foi os meus dentes. Agora eu tô com uma falha aqui no dente que não tá nada legal, uma falha aqui do lado. Mas, gente, quando eu fui pra lá em 2014, eu usava aparelho e era recente o meu aparelho. E meus dentes não era nada legal, eu não gostava dos meus dentes. Era uma das coisas que eu não gostava, era muito, pra mim era muito feio, sabe? Aqueles meus dentes separados e pequenos. E era uma coisa assim que me deixava triste. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu consegui botar o meu aparelho nos meus dentes, que já me ajudou um pouco a melhorar a minha autoestima. E aí eu fui pra lá sem pretensão nenhuma com aquele aparelho. E eu pensava, meu Deus, eu vou usar aparelho, né, aqui no Brasil por pelo menos uns 10 anos, porque todo mundo que usa aparelho passa uma vida usando aparelho até consertar os dentes e nunca conserta. E é uma luta. E eu pensei que comigo seria assim também, ainda mais que meus dentes era difícil assim para consertar, porque eram dentes pequenos e separados, e eu nasci com falta dos dentes caninos, não tenho esses dentes, nunca tive a raiz dos dentes, nada. Então tem muito espaço na minha boca para pouco dente. Então fui para lá com esse aparelho, e quando chegou lá um anjo do céu, que é muito amigo dos meus padrinhos, que era o Robert, que é um dentista muito bom lá, né, da região deles, maravilhoso. Ele já tinha me conhecido lá na Bahia, então depois que eu fui pra lá, ele olhou meus dentes, aí ele falou, o que é isso? E aí meus tios explicou pra ele que era aparelho que eu tava usando, que era o aparelho aqui do Brasil, era assim e tudo mais. E ele olhou assim e falou, meu Deus, isso aí não tá servindo de nada, não tá resolvendo nada, esse aparelho não vai resolver nada no dente dessa menina, não tá legal. Aí ele falou, vou ajudar ela. Ele decidiu, né, junto com meus padrinhos, que ele ia ajeitar os meus dentes. E, gente, pense na maior felicidade que eu fiquei, assim, gente, inacreditável. Foi a coisa assim uma das coisas mais incríveis, né? Tudo foi incrível nessa viagem. Mas consertar os meus dentes e sem pagar nada, porque eu não paguei nada pra eles, entendeu? Então, gente, foi incrível. Ele, em um mês e pouco, ele modificou o meu dente de uma forma. Se eu puder também, eu vou botar foto do meu dente antes de usar aparelho para vocês verem. Ele modificou meu dente de uma forma, gente, que foi inacreditável. Eu não acreditei naquilo. Em menos de em um mês, mais ou menos, ele modificou, acertou tudo e eu fiquei com esses dentes. Que pra mim é demais, é incrível. Eu sou grata assim o resto da minha vida por ele ter feito isso por mim. E graças aos meus padrinhos, porque se não fosse por eles, nada disso não teria acontecido. Então foi uma coisa que marcou muito, que eu fiquei feliz, fiquei super emocionada, porque eu só vi os meus dentes. Um dia antes de voltar pro Brasil, eu lembro que eu tava com o aparelho todo, não era bonito, era cheio de ferro na minha boca, assim, puxando, apertando meus dentes. E ele corrigiu com resina os meus dentes, e aí eu só vi isso, ele só corrigiu com resina e tirou o aparelho e fez tudo um dia antes de eu vir pro Brasil. Então aí ele tapou meu olho, aí eu fui assim até o espelho para poder olhar aquilo. E foi incrível a minha reação. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito! Meu Deus, ficar com esses dentes assim, sem falha, sem nada, foi a coisa mais maravilhosa. Gente, e o mais marcante de tudo, porque tudo pra mim é marcante, né? Eu nunca vi um negócio desse, tudo eu tô falando que é marcante. Uma coisa mais marcante ainda, né? Foi 7-1 do Brasil contra a Alemanha. O Brasil perdeu de 7-1 e eu tava lá na Áustria assistindo tudo isso, gente. E foi muito engraçado isso aí, porque a gente tava torcendo pro Brasil, né? A Áustria não participa da Copa, não sei por que não participa. Então meus padrinhos e todo mundo lá tava torcendo pro Brasil, a gente tava confiante, porque a Copa era no Brasil. E aí o que acontece? O Brasil perdeu de 7-1 logo pra Alemanha, meu Deus. Mas fazer o quê, né, gente? E aí todo gol que o Brasil tomava um gol,
a Cristine me ligava. O Brasil tomava outro gol, a Cristine me ligava. E aí foi muito engraçado isso. Foram 7 ligações. Né? Mas fazer o quê, gente? A vida é assim mesmo, né? A gente não só ganha, a gente também perde, né? Então é isso, gente. Eu procurei não fazer assim um roteiro, eu procurei não escrever nada em papel, eu queria ser espontânea, não queria ficar lendo nada assim do que eu ia falar. Eu falei o que me veio na cabeça, todas as coisas, experiências que eu vivi lá na Áustria. Com certeza foi muito mais intenso do que falar nesse vídeo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado de saber da minha experiência, um pouquinho de como foi. E uma coisa que eu tenho para dizer a vocês é: se aparecer uma oportunidade de qualquer coisa na vida de vocês, não desperdicem essa oportunidade, aproveitem, passeiem, viajem, façam o que aparecer para vocês. E se você tiver assim um namorado igual eu tinha um namorado, muita gente às vezes deixa de fazer, viver uma experiência porque tem um namorado, porque tem isso, porque tem aquilo. Não deixem de fazer nada, gente, por causa de um namorado, de qualquer coisa assim, de um emprego. Aproveitem, né? E a prova disso, até meus amigos que estão lá do canal de Mochila estão em Portugal agora. Eles largaram tudo, viajaram, então lá super contentes, realizando sonhos, todos os dias realizando sonhos, cumprindo metas. E é isso, gente. Vocês não podem deixar de aproveitar as oportunidades que a vida dá pra vocês. E essa oportunidade de viajar pra fora, quem me deu são meus padrinhos. Assim como não só essa viagem, como já foram 2014, 2015, 2017 e 2019. Já foram 4 viagens que eu fui pra lá. 2 dessas viagens com o Gustavo e com o Nicolas, que com certeza foram viagens muito boas também, maravilhosas, todas elas. E é isso, esse ano nós íamos de novo viajar e não fomos por causa do coronavírus. Coronavírus. E aí é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se divertido escutando um pouco das minhas histórias. Eu contei o que eu tô lembrando, às vezes pode depois eu lembrar de alguma coisa que eu não falei, mas é porque agora eu não tô lembrando. O que eu lembro é isso. E foi muito maravilhoso. Nossa, só tenho lembranças incríveis para contar assim, sobre essa época. E a volta, que foi muito legal também, que foi onde tudo começou entre eu e Gustavo, construir nossa casa e morarmos juntos. Foi depois dessa viagem que a gente decidiu fazer isso, né? E foi muito bom, né? Hoje em dia estamos aqui, morando na nossa casinha, que começamos a construir desde 2014. E aí, agora tá aqui com o Nicolas e tudo mais. E muito bom, incrível, maravilhoso. E é isso, depois eu vou voltar contando mais histórias da minha vida pra vocês. Eu quero contar também a minha história de como que eu conheci meus padrinhos e muitas outras coisas. E é isso, tá? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah.